Mateus, capítulo 21, versículos 21 e 22. Jesus respondeu: Eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: Levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Olá, eu sou a Gabi, e nesse espaço eu te convido a refletir um pouco sobre como caminhar e permanecer em Cristo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você já me acompanha, saiba que é muito bom tê-lo aqui novamente. Dias atrás eu estava lendo o livro de Neemias, mais especificamente o capítulo 9, e ali eu me deparei com a oração do perdão, né, do povo de Israel, proclamando ao Senhor. E eu fiquei refletindo, porque os pilares da vida cristã são oração e jejum. Acredito que todos nós saibamos disso. Mas eu fiquei refletindo exatamente sobre a questão da oração. E aí, coincidentemente, eu me deparei com um vídeo na internet de um pastor falando exatamente sobre a oração. E aí ele começa o vídeo falando sobre quando nós estamos orando e de uma certa forma a oração já chegou ao céu, porque o Espírito Santo nos confirma isso. A presença do Espírito Santo já nos confirma isso. E mais pra frente ele vai falar que este momento, na verdade, ele surge quando nós oramos a partir de Deus e não somente para Deus. E aí eu fiquei pensando a respeito disso e eu lembrei de orações que eu fiz no passado e o quanto Deus é fiel para cumprir suas promessas na nossa vida. Então, o vídeo de hoje ele não será exatamente trazendo a palavra ali, né, concretamente, lendo para vocês a partir de versículos, mas a partir desse contexto, e eu gostaria de deixar aqui um breve testemunho para que você possa se lembrar do quanto Deus é fiel e o quanto é importante nós estarmos sempre falando com Deus a partir da oração, lembrando que a partir dele e não somente para ele. Bem, vocês vão notar também que o vídeo tá um pouquinho escuro, tem um pouco de granulação nele, porque tá bem nublado aqui em São Paulo, hoje tá frio, e então vai ficar um pouco escuro. Contextualizando, cresci em um lar cristão, sempre tive ciência da existência de Deus, do querer de Deus para nossas vidas, os caminhos do Senhor. Entretanto, todavia, eu, Gabriela, só vim aceitar Jesus por escolha e por consciência mesmo na minha fase adulta. Então, eu cresci em lar cristão, nasci, fui apresentada dentro da igreja, e, porém, houve um hiato aí de distância do Senhor entre o início da minha adolescência até o início da minha vida adulta. Então, foi ali dos 12, 13, 14 anos, pra já na vida adulta, dos 20, 21, que foi onde eu aceitei Jesus. Então, eu passei esse tempo longe da igreja. Só para contextualizar, dizendo que eu sempre tive ciência de que tudo que acontecia na minha vida era o Senhor me direcionando a alguma coisa, ao propósito dele, né? Enfim, para dizer que entre 2017, 2018 e 2019, eu fazia um curso de técnico em design de interiores, tendo consciência de que foi Deus quem me deu. Sempre falei que aquela bolsa foi Deus quem me deu, porque foi realmente ele. E o curso técnico em design de interiores veio porque eu queria muito eu sempre quis ser arquiteta, eu sempre gostei muito de pensar em casas, pensar em decoração, todo o universo da arquitetura. E sou eu lá cursando o técnico, e até então eu não havia me convertido ainda por escolha. E aí, a sogra do meu irmão, ela chegou, eu lembro que nós estávamos na casa dela, não lembro exatamente onde foi, mas nós estávamos, e aí ela chegou e falou: Olha, Deus diz que você poderá escolher entre duas faculdades, né? Você terá a opção de escolher entre duas, das quais você quer. E aí, o que acontece? Eu, Gabriela, sempre quis estudar na Belas Artes, que é a universidade aqui de São Paulo, universidade privada, e eu sempre quis estudar, era o meu sonho fazer arquitetura naquela faculdade. Tanto que, quando eu comecei o técnico, eu também tentei uma bolsa lá, porque na época, eles tinham um sistema filantrópico de bolsas. E aí eu pensei, nossa, eu queria muito, né? Sempre conversando ali com Deus, queria muito. Tentei a bolsa, não consegui. Fui pro técnico em design de interiores, veio então a sogra do meu irmão e me falou isso, me entregou essa palavra de Deus, né? Tô até emocionada, tô lendo. Porque Deus é tão bom, Deus é tão bom. Enfim, e ali, né, no meio do curso, né, sempre tentando, buscando, nossa, como que eu vou fazer? Porque até naquele momento eu não poderia pagar a faculdade, porque faculdade é caro. Mas sempre com fé de que eu conseguiria uma bolsa. Aí,
dei continuidade ao curso, ali no curso, e aí eu lembro que em um determinado momento, nós tivemos um trabalho, que é técnico em design de interiores, ele não se desenvolve como arquitetura, mas que... Voltando ao ponto, gente, me perdoem, ficou completamente escuro. Está dando pra vocês verem meu rosto e ouvir minha voz, é o que eu espero. Então, pra dizer que, voltando ao ponto, estava eu no curso, a sogra do meu irmão já havia falado comigo, e eu fiquei com aquilo, né, pra mim. Guardei a promessa de Deus, que eu poderia, e continuei ali no curso pensando em arquitetura. E aí, em um dado momento, eu lembro que nós realizamos uma atividade, que era pra pesquisar a respeito de alguns artistas, e falar um pouco sobre a trajetória dele, enfim, é pra fazer uma breve apresentação sobre ele. E aí, o artista qual me deparei, eu me apaixonei por ele naquele momento. Eu falei assim, nossa, que incrível. Ele teve um fim trágico, mas a forma como ele desenvolveu a arte dele, o porquê que ele desenvolveu a arte dele, me tocou. E eu pensei, nossa, eu acho que eu poderia ser artista. Ali nasceu a sementinha. E abro parênteses para dizer que, desde criança, eu sempre gostei de fazer desenho de observação. Só que nunca foi algo que eu tive, nossa, serei artista um dia. Porque meu objetivo sempre foi a arquitetura. Daí, continuar de curso, já tinha isso pra mim. Tentei uma bolsa em arquitetura na Belas Artes, não consegui. E ali, terminei o técnico, então com a promessa e com o pensamento de que poderia ser artista. Mas sempre com foco em arquitetura. Aí eu entrei, aí passou um tempo, e eu falei assim, olha, quer saber? Eu acho que eu vou tentar artes. Aí fui, conversei com minha mãe, entrei numa faculdade da qual dava pra pagar naquele momento. Mas sempre com aquele pensamento, Senhor, olha, não é essa faculdade que eu quero. Eu sei que o Senhor me deu uma promessa e eu sei que o Senhor fez pra cumprir. Aí tá bom, terminei o curso, depois que eu terminei o técnico, comecei a faculdade, ainda com a promessa em mente, conversando com Deus. Aí eu me converti, né? Teve apelo, vi a igreja, voltei a frequentar. Só que nesse contexto, entramos na pandemia. Aí tudo bem. Entrei para o de artes e aí pensei novamente, e se eu tentasse arquitetura mais uma vez? Talvez desse certo. Me inscrevi novamente para o processo de bolsas em arquitetura na Belas Artes. Não foi. Eu falei, olha, no momento de Deus irá acontecer. Cursei um ano em artes em uma outra universidade, que não era uma grande universidade, mas era uma universidade. E aí fiquei um ano, entramos na pandemia, em casa, né, no remoto, e ali, virada de ano. E aí eu lembrei, Senhor, queria tanto fazer, né, estudar fora, pensar fazer intercâmbio, alguma coisa, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Isso eu já havia me convertido. E aí surgiu um dia eu pesquisando na internet, vi o quê? A Universidade de Lisboa, lá em Portugal. Falei, e se? Fui, tirei meu passaporte, me inscrevi, paguei taxa, enfim, fiz toda aquela coisa, conversei com minha mãe, conversei com meu pai. Aí, não, tá bom, Gabi, se inscreva. Aí fui, me inscrevi, e ali pensando, eu falei, gente, não tem como, eu vou me inscrever aqui, mas não sei que não vai dar. E aí, abri um processo de financiamento pelo governo para Belas Artes, aqui em São Paulo, que era o meu sonho. Aí fui, novamente, conversei com minha mãe, e ela falou, olha, Gabi, se der certo é de Deus, se não der, não era. Aí fui, e aí acontece o quê? A Universidade de Lisboa, o processo, o ano letivo deles é um pouco diferente, geralmente começa em setembro, né, não em janeiro. Então, os prazos de inscrições começam em dezembro e vão até março, se eu não me engano. Até março. E aí esse processo. E aqui no Brasil as aulas começam em fevereiro. Então era dezembro e janeiro para que eu pudesse fazer esse processo de inscrição. Eu falei, olha, mãe, pensando bem, eu tive a oportunidade de me inscrever na universidade que eu tanto queria, que era Belas Artes. Eu falei, e Deus falou que eu poderia me escolher entre as duas. Eu ainda não tinha confirmação que eu tinha passado na de Lisboa. Eu falei assim, mas pensando bem, eu vou estar perto de vocês. Porque contexto da pandemia, então eu queria ficar perto da minha família. Me inscrevi. Eu falei, mas se a Universidade de Lisboa me chamar, irei pra lá, né? Porque é outra perspectiva. Enfim, fiquei. Graças a Deus consegui entrar na Belas Artes. E aí esperando sempre o resultado de Lisboa, da Universidade de Lisboa. Esperando, até que saiu. Já tinha começado as aulas na Belas Artes, remoto, mas já tinha começado. E aí saiu. Fui aprovada na Universidade de Lisboa. Só que naquele momento veio claramente de que, Gabi, não é. Ainda que você tenha tido, você possa escolher entre ficar na Belas Artes e ficar ou ir para Lisboa, é aqui que você deve ficar. E eu fiquei, não fui. E aí, pouco tempo depois, eles fecharam as fronteiras. Então, se eu tivesse ido, não teria como eu voltar, eu estaria sozinha no meio de uma pandemia. Todo o contexto para dizer que Deus, né? Os planos de Deus, eles são perfeitos. Entrei na Belas Artes com financiamento do governo. Passou-se um semestre, ou seja, 6 meses. E aí eles abriram um processo de bolsa de novo. Isso eu entrei em artes, não queria mais arquitetura.
entrei em artes. Aí eu falei, e ali simplesmente me apaixonei pelo universo das artes. E eu falei, nossa senhor, né? Vai ser um pouquinho caro pagar isso depois. E aí sempre conversando com Deus, conversando com Deus. Aí abri o processo de bolsas novamente. Eu falei, Senhor, seja feita a sua vontade. E aí eu tinha em mente que, porque eles ofereciam 2 tipos de bolsa, 50% ou integral, 100%. Parcial ou integral. E aí eu falei assim, talvez venha parcial, porque eu já tenho financiamento, né? Então eles vão falar, olha, eu não vou perder dinheiro, sendo que essa querida já está pagando uma parte, então damos 50% de desconto e ela continua pagando. E aí eu lembro que foi muito rápido esse processo de bolsas, foi muito rápido. Geralmente eles levariam ali de 2 a 3 meses, eu acho que foi menos de 2 meses entre as inscrições, envio dos documentos e o processo de seleção. E saía, se eu não me engano, era numa segunda-feira. Se eu não me engano, era numa segunda, era numa sexta-feira que ia sair o resultado. E eu já estava inscrita, né, na faculdade. Já fazia parte do corpo já fazia parte da universidade, né? Já estava lá. E aí o resultado saía às 10 horas. E eu fui dormir no dia anterior ansiosa, meu Deus, será? Acordei no outro dia. Aí quando deu 9h30, eles postaram o resultado. E lá estava minha bolsa 100% integral. Isso pra lembrar que eu fiquei tão feliz, gente, eu liguei pra minha mãe na hora, eu falei, mãe, eu consegui a bolsa, eu não pago mais a faculdade que eu tanto sei entrar. E fiquei mega feliz, muito, muito feliz. E isso é pra te lembrar que os planos de Deus são os planos de Deus, então você não tem que duvidar. Porque Deus me deu, eu ainda não havia me convertido e Deus já havia me dado uma promessa daquilo que era um sonho pra mim. Não era somente o querer de Deus, mas era um sonho pra mim, a qual Deus se mostraria no início da minha caminhada em Cristo, o quanto Ele era fiel. E não somente, né, eu me formei em 2024, isso foi em 2020 eu entrei, no meio de 2026 ele me abençoou com a bolsa integral, então parei de pagar, e em 2024, dezembro de 2024 eu me formaria. Então, em 2024, dezembro de 2024, eu me formaria. E ali, com muita luta, né, teve os perrengues da vida, Deus sempre nos sustentando durante 4 anos, e chegou ao final. E aí entra, gente, tá sem foco. E voltando, então, me formaria em dezembro de 2024. Perdeu o foco, gente. Tá escuro, então ele perdeu o foco. Dezembro de 2024 me formaria. E aí tem coisas, né? O poder de Deus. Coisas que eu sempre quis fazer iniciação, porque eu sempre gostei da parte teórica dos estudos, eu nunca gostei muito da prática. Gosto de ser artista na prática, mas também eu prefiro o lado teórico. Então tô sempre pesquisando alguma coisa, gosto de falar, de pensar as coisas. E aí entram mais duas coisas, mais dois testemunhos juntos a esse. Tudo tem da universidade pra você que acha que Deus não pode fazer. Porque a gente pensa em lutar com as nossas mãos. E aí voltando, me formaria em dezembro de 2024. Me formei, na verdade, graças ao bom Deus. Entretanto, Gabriela, apesar de eu ser artista e gostar da prática artística, eu sempre me voltei muito mais à pesquisa, à parte teórica. Então, eu sempre gostei de pesquisar, pensar exatamente, né, sobre as questões e então desenvolvê-las na prática artística, mas eu sempre gostei mais da parte teórica. E aí, eu queria fazer uma iniciação para eu pensar já na minha pós-graduação e que uma iniciação científica contaria muito. Uma iniciação científica é uma pesquisa que você faz. Porém, quando você está na universidade, você precisa de 1 ano para desenvolver a iniciação científica, porque você tem que fazer acompanhamento com o orientador. E eu não desenvolvi a minha antes. Eu decidi que eu ia fazer uma iniciação científica faltando 6 meses. E aí eu falei, Senhor, porque eu não poderia, a universidade não aceitaria, porque você precisa de 1 ano. Então, eu estava no último semestre, no 8º semestre, que era o semestre do TCC. Eu falei, Senhor, seja feita a sua vontade. Escrevi meu projeto de pesquisa, enviei. E aí, dias depois, semanas depois, acho que 2 semanas depois, você falou, oi lá, Gabriela, você foi aceita no projeto e tudo mais. Já havia falado com o professor que eu me inscreveria, ele falou assim, olha, se inscreva que eu estarei lá pra te orientar. E eu achei que eu não fosse aceita porque faltavam somente 6 meses pra me formar, e a pesquisa precisa de 12 meses, 1 ano. E aí eu falei, Senhor, seja feita a sua vontade. Novamente, o Senhor mostrando o quanto Ele é bom na nossa vida e as suas promessas. Fui aceita, faltando apenas 6 meses, comecei a desenvolver. Talvez eu tenha faltado um pouco de raciocínio lógico na minha cabeça, né? Na minha visão de que eu conseguiria fazer o TCC, escrever o TCC, entregar uma obra e fazer uma pesquisa junto a isso. Mas graças ao bom Deus eu consegui. E aí passam-se 6 meses, reta final, isso eu desenvolvendo a pesquisa, junto com o TCC. Passam-se então 5 para 6 meses já, final do TCC, na correria da obra.
E aí entra um ponto de que, em 2024, o José Júnior, ele foi meu artista do ano no Spotify. E, não exatamente a ele, mas sim muitos dos momentos nos quais eu tive ali com Deus, unicamente eu e Deus, a voz do José Júnior tava no fundo, porque eu deixava lá a música no baixo e ele conversando com Deus a partir da música. Então, não exaltando o José exatamente, mas ele era a referência lá no fundo, né? E, enfim, ele foi meu artista do ano. E aí, dezembro, naquela coisa do TCC, né? De novembro pra dezembro, entrega de TCC, desenvolvendo pesquisa, entregando obra junto, montando obra. Foi aquele caos da mente, né? Aquele turbilhão de sentimentos, ansiedade, nervosismo, enfim. Tudo aquilo. Eu espero que esteja dando pra vocês acompanharem a linha de raciocínio. E aí, José havia sido meu artista do ano. E ele tinha acabado de lançar um álbum, ele estava fazendo um show experimental aqui em São Paulo. E acontece que eu já não tinha mais dinheiro, porque a obra levou todo o dinheiro que eu tinha planejado pra obra, ela tinha levado, porque aconteceram várias coisas e eu precisei comprar material, enfim. Já não tinha mais dinheiro e eu não tinha tempo, porque esse show experimental dele acontecia exatamente uma semana antes da apresentação do meu TCC. E minha apresentação do meu TCC foi no dia 10 de dezembro, em uma terça-feira, e acontecia exatamente, o show dele foi 7 dias antes, na terça-feira anterior. E ali eu lembro que naquele turbilhão de sentimentos, da ansiedade, eu lembro que um momento eu olhei, aí eu não tinha tempo e não tinha dinheiro. Aí eu simplesmente parei e deixei meu corpo assim sentir o que eu estava sentindo. E aí lembra do que eu falei lá atrás, de você não orar somente para Deus, mas orar a partir de Deus. E ali eu estava, eu simplesmente comecei a falar com Deus. Eu realmente simplesmente deixei tudo de lado e falei, Senhor, eu queria tanto estar lá. Eu falei assim, mas não exatamente para ver o José. O José é um artista incrível. Mas não exatamente para ver o José, mas porque eu lembrava, a partir das músicas dele, né, da sonoridade que se estaria naquele ambiente, eu sei que eu estaria unicamente em Deus. E nada mais me importaria ali. E ali eu conversei com Deus, eu falei, queria tanto ir. Aí eu falei pra Deus, né, primeiro que eu não tenho tempo, se eu não posso abandonar simplesmente, né, o treinamento da minha apresentação. E também porque não dá, não tem dinheiro, porque foi todo no TCC. Ali eu sentei e simplesmente falei com Deus. E aí o que acontece? Dentro desse contexto, Gabriela, eu estava... o ministério que eu congregava, né, a igreja que eu congregava, ele estava fechando. Então já havia alguns meses que eu estava frequentando, visitando outras igrejas para que eu pudesse me estabelecer em uma, para que eu pudesse ficar em uma. E aí tem uma igreja na Lapa, chamada Livres, não sei se vocês conhecem, que tem um movimento do pessoal aqui na internet, do Vermish, enfim, esse contexto. E eu pensei, olha, que legal, vou visitar. E aí eles têm não um evento, vou colocar como evento, mas não é evento, mas eles têm um culto chamado Segundo Andar. E aí eu já havia ido em alguns, que é sempre, não sei se ainda acontece porque eu parei de ir, né, mas era sempre na segunda terça-feira do mês. E aí, eu conversando, eu falei assim, eu vou. Eu ia fazer parte do grupo, né, tinha um grupo na internet, eu entrei no grupo. E aí eles falaram, olha, gente, na terça-feira, dia 10, dia da minha apresentação, vai ter Segundo Andar. Só que nós gostaríamos de perguntar se algum de vocês podem colaborar com a gente, que nós vamos precisar de voluntários. Aí eu pensei, bom, meu TCC é dia 10, na terça. Eu falei, às 2 da tarde, eu falei, apresento, tomo café e vou direto pra lá, que era ali na Barra Funda, né? Eu falei assim, posso ser voluntária. Eu falei assim, gente, eu posso me candidatar a ser voluntária. Isso foi na quinta, na quarta ou na quinta. O show foi na terça, aí na quarta e na quinta eles mandaram mensagem no grupo, eu me voluntariei. Aí, se eu não me engano, na sexta ou no sábado, foi entre sexta ou sábado, que eles anunciaram que o José Júnior iria estar lá, queria fazer uma participação lá. Eu falei, gente, eu não acredito. Aí eu fiquei, Senhor, tá bom. E o quê? Domingo era meu aniversário. E aí, naquela oração que eu falei com Deus, eu falei, nossa, Senhor, eu queria tanto, né? Eu falei, como dia aniversário, eu queria tanto poder ir no show, futuramente. E aí, quando eles anunciaram, eu falei, gente, Deus é tão bom, porque meu aniversário era no domingo, o show foi na terça anterior, meu aniversário era no domingo, e minha apresentação era na terça. E aí, nossa, eu queria tanto, né? Porque o maior presente pra mim naquele momento era me formar. Eu falei, mas, se eu puder me dar um acréscimo, seria bom também se eu pudesse ir no show. Não pude ir no show na terça, enfim, aí foi todo esse contexto. Me voluntariei, e aí, entre sexta e sábado, eles anunciaram o José. E aí foi aquela felicidade. E aí, passou domingo, meu aniversário, aquela
expectativa ali ainda, mas na ansiedade do TCC. Chegou terça-feira, dia 10 de dezembro. Apresentei meu TCC. Obtive nota máxima, o que foi minha maior alegria. Então, eu saí com nota máxima da universidade, a qual eu tanto sonhei, da qual eu cursei com uma bolsa 100%. E ainda Deus atendeu uma oração. Não somente, né? Mas Deus ouviu a oração que eu fiz, porque não era exatamente, unicamente para ver o José ou estar ali nós para dizer que, mas é porque naquele lugar, naquele ambiente, eu estava completamente em Deus. Porque foram meus momentos de refúgio ali, né? Entre todas as crises de ansiedade durante o processo do TCC, enfim, de toda aquela correria. Então eu parava, colocava a minha playlist e ali eu estava somente eu e Deus. Então, quando eu não orei unicamente para Deus, mas eu orei a partir do sentimento de que eu tinha de estar em Deus. Isso tudo para dizer que Deus me deu uma promessa quando eu ainda não havia me convertido, mesmo conhecendo a Deus, né? Conhecendo superficialmente, porque eu era criança quando eu visitava a igreja. Mas que Deus me deu uma promessa ainda quando eu não estava firme nele, quando eu ainda não havia aceitado Jesus. E que no cumprimento dessa promessa, que era poder escolher a universidade, ele me deu uma bolsa 100%, e ele não havia me prometido uma bolsa 100%, o que ele havia me prometido era que eu poderia escolher entre 2 universidades. Então, a promessa dele foi mais do que aquilo que eu esperava, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Então, que esse testemunho, ele tenha feito sentido para você, e que você possa se lembrar que Deus é fiel para cumprir. Ainda que nos pareça muito distante, Deus é fiel para cumprir. Porque estou eu aqui 1 ano depois falando, pouco mais de 1 ano depois, né, quase 1 ano e meio, me lembrando e agradecendo, não que eu não me lembrasse antes, mas agradecendo por tudo que o Senhor fez. Porque desde o começo, Ele foi fiel a me sustentar quando eu não podia. Ele foi e esteve ali mostrando o quanto Ele me amava e o quanto Ele me ama. Então, que você hoje não olhe para as promessas de Deus e coloque a sua capacidade nela. Lembre-se que a promessa de Deus é a promessa de Deus, não é uma promessa sua, é a promessa de Deus. E Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele tem prometido na sua vida. Então não desista, não desanime, porque o tempo de Deus é o tempo certo. Eu precisei ser negada 2 vezes, 2 vezes, foram 3 tentativas, eu só consegui na terceira, pro curso que eu tanto amo. Gabi, se você pudesse escolher, teria escolhido exatamente artes visuais. Porque talvez eu não tivesse sido feliz no curso de arquitetura. Porque eu tentei 2 vezes e eu não fui aceita na bolsa. Então, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Confie, unicamente confie. Porque se eu estou aqui hoje, foi porque o Senhor me sustentou e Ele está sustentando você no dia de hoje. Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Mas que nós também precisamos nos lembrar que não é somente por isso que nós devemos estar em Cristo, pelo seu amor, mas sobre todas as coisas a quais Ele pode fazer por nós. Espero que esse testemunho realmente tenha te tocado de alguma forma. Espero que eu não tenha falado muito, porque como eu falei anteriormente, eu sou prolixa, eu gosto de falar em detalhes, mas é porque eu acredito que eles façam todo sentido, porque Deus trabalha em detalhes, Deus está nos detalhes. Em tudo, desde o momento ao qual Ele me prometeu, olha, Gabi, você poderá escolher entre 2 universidades, até o momento da minha formação, entre todas as coisas, Deus foi fiel a mim. Então, que a graça e a misericórdia do Senhor te acompanhe até a volta de Cristo. Amém? Te espero até no próximo vídeo, espero não demorar muito. Que lembre-se, não há amor maior do que o amor de Deus pelos seus filhos.